Chegamos ao fim do estudo da nossa lição da Escola Sabatina, Enganos do Fim. A Bíblia apresenta Satanás como o originador de todos os enganos, como o grande enganador, como mentiroso. Veja, por favor, o texto de João 8:44. Estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade. Quando o diabo mente, está fazendo apenas o que é o seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Veja, irmão, Satanás é o originador de todas as mentiras. Ele mentiu no céu sobre o caráter de Deus. Disse que Deus era cruel, disse que Deus era injusto. Depois ele mentiu para os nossos primeiros pais sobre a condição da vida e da morte dos seres humanos. O Senhor disse para não comer do fruto, ou melhor, não desobedecer, porque morreriam, e ele disse, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Essa foi a mentira estrutural, a primeira mentira dita aos seres humanos. Após isso, ele mente sobre a imortalidade natural da alma, contrariando o que a Bíblia diz sobre a formação do homem. Pó da terra mais fôlego de vida, e igual à alma vivente, ou igual a ser vivente, ser humano. Satanás diz que a alma é algo destacado do corpo, e que o corpo morre, mas esta entidade, vamos dizer assim, separada do corpo, ela nunca morre. Por conta disso, tem a doutrina da atribuição imediata do perdão, da vida eterna ou do fogo eterno. Céu, inferno, purgatório, tudo isso após a morte física, porque enquanto a morte física acontece, a morte espiritual não acontece. A morte da alma não existe, pois ela é imortal. Isso contraria, irmãos, o que a Bíblia diz sobre a ressurreição no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Lá diz assim, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando é que nós vamos ser vivificados, irmãos? Quando é que vamos receber a vida eterna? Por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas esses enganos, irmãos, decorrentes da doutrina da imortalidade da alma, vêm desde o passado. Eles acompanham a história da humanidade. Desde a Babilônia, do Egito, da Grécia, depois do Império Romano, Roma Papal. Eles acompanham então até hoje, irmãos, e hoje eles estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Mas por que isso, irmãos? Veja Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam a terra. O diabo tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo resta, irmãos, e esse enganador contumaz, que engana a humanidade desde o princípio, quer enganar cada vez mais e agora apresenta doutrinas as mais diversas, práticas as mais diversas, para continuar enganando a humanidade. 1 Pedro 5,8, ele diz assim, ele está como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa enganar. Como que isso acontece hoje, irmãos? Através do misticismo. O misticismo de todas as formas. Tem misticismo para todos os gostos, como já vimos nesta semana. Os mais diversos. Você encontra, às vezes, feiras místicas, onde há várias barraquinhas, com gurus de cada uma daquelas atividades, daquelas doutrinas, daquelas crenças, todas elas mentirosas, segundo a Bíblia. Vimos também nessa semana as experiências quase-morte, que são experiências relatadas por pessoas que passaram por morte clínica e foram ressuscitadas clinicamente, e vêm contando histórias, vêm contando o que viu. E nós vimos, irmãos, que isso não é plano de Deus, porque todas as ressurreições que estão relatadas na Bíblia, nenhuma apresenta
relatos de quase morte, como são feitos hoje. E ainda mais, essa doutrina pretende ser científica, pretende provar cientificamente esta condição. Vimos também sobre a reencarnação e a transmigração da alma. Teorias que seduzem as pessoas, porque dizem que as pessoas podem melhorar naturalmente, evoluir naturalmente. Mais ainda, irmãos, a necromancia e o culto aos ancestrais. Doutrinas que não são bíblicas, irmãos, que não encontram apoio na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, encontram na Bíblia Sagrada total oposição a elas. O texto de Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, que foi o que lemos, que ele está como um leão, ele começa assim: sede sóbrios e vigilantes. O que é ser sóbrio, irmão? Ser sóbrio é estar com as suas faculdades mentais plenas. Quando a pessoa não está sóbria, mesmo, quando ela está embebedada, quando ela está alcoolizada, ela perde o seu discernimento. É preciso estar sóbrio e vigiando, cuidando para não ser enganados. Estejam alertas, a Bíblia diz, outra tradução, estejam, desse mesmo verso, diz assim, estejam sempre alertas. Como é que nós podemos estar alertas, buscando orientação na palavra de Deus? Vimos também nesta semana sobre a armadura do cristão. Qual é a armadura? Para que nós possamos nos defender desses ataques de Satanás. E eu quero salientar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que o Senhor Jesus venceu as tentações e o engano? Dizendo, está escrito, conhecendo a palavra. É dessa maneira, irmãos, que nós podemos e devemos enfrentar o mal, estar sóbrio, estar vigilante. O Senhor Jesus contou a parábola dos homens que edificaram as suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Mateus 7:24. O que é edificar sobre a rocha? Aquele que ouve essas palavras e as pratica, ou melhor, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, são as palavras de Jesus, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu, irmãos? A casa foi sujeita às intempéries, sujeita às tempestades, aos ventos, mas ela não caiu. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Nós podemos estar sujeitos às mentiras de Satanás, às muitas e variadas mentiras de Satanás. Mas se nós estivermos edificados sobre a rocha, nós não vamos cair. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, pelo estudo da lição dessa semana. Uma lição importante, uma lição muito importante. Uma lição que confronta a Bíblia com esses ensinamentos mentirosos de Satanás e demonstra que esses ensinamentos são realmente mentirosos, decorrentes da primeira mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão virar deuses. Decorrentes também do que Satanás sempre enganou a humanidade. Decorrentes da doutrina da imortalidade da alma. Quero agradecer a Deus por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Obrigado por estudo da lição dessa semana, quando pudemos aprender na Tua palavra conceitos que nos defendem desta teoria, desta doutrina da imortalidade da alma, desta doutrina não bíblica da imortalidade da alma. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar sóbrios e vigilantes, para não cairmos, possamos estar empunhando a espada, a palavra de Deus, possamos edificar a nossa vida espiritual sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Nós te agradecemos muitíssimo, porque o Senhor nos apresenta isso na tua Santa Bíblia. Não nos esconde, não esconde de nós esses ensinamentos. Pelo contrário, faz com que nós tenhamos acesso à Bíblia, tenhamos acesso à lição da Escola Sabatina, para aprendermos da tua vontade. Nos dê uma boa Escola Sabatina, um sábado feliz, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado para todos, Deus abençoe a todos nas classes da Escola Sabatina. Deus abençoe os professores,
aos alunos e tenham um sábado muito feliz na companhia dos irmãos e na companhia do Senhor Jesus Cristo.